tudo bem? Então, essa é a lista referente à última monitoria que a gente não teve, porque eu tive um compromisso pessoal ali meio que inesperado. Então, eu resolvi gravar esse vídeo resolvendo essa lista com vocês, para ajudar vocês a estudarem um pouco melhor para a prova. Bom, essa lista é referente à prática de número 6, que é aquela prática de titulação que vocês fizeram. São, se eu não me engano, 5 exercícios, coisa bem rapidinha. Essa primeira questão é uma questão que eu acho que é a mais difícil da lista, assim, que envolve um conhecimento um pouco mais aprofundado de química, mas é uma coisa que eu achei legal de colocar para, acho que a gente pegar a ideia, assim. É um treino, eu não acho que essa questão em específico ela vá cair na prova, pelo menos dessa maneira, essa parte mais da matemática, mas eu acho legal de estar fazendo com vocês, para vocês verem que isso existe e como se resolve essa questão. Eu acho que é uma forma da gente entender também a titulação. Bom, vamos lá para a questão. Em uma titulação, foram usados 25 ml de NaOH a 2 mol por litro para titular 50 ml de solução de H2SO4. Qual é a concentração em mol por litro do ácido nessa solução? Bom, para a gente iniciar, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é entender a reação que acontece com o NaOH, que é a nossa base, com o nosso ácido, que é o H2SO4. Bom, para isso a gente vai ter que usar um pouquinho de química um pouco mais lá do ensino médio. Eu sei que às vezes a maioria das pessoas talvez não tenham visto isso, ou às vezes não lembram, então eu vou deixar aqui e vou explicar isso de uma maneira o mais clara possível. Então a gente vai ter a nossa base vai estar lá na solução básica, ela vai estar lá na bureta, e é o que vai estar sendo pingado, vamos assim dizer, no becker, que vai ser utilizado, que vai estar na realidade o nosso ácido. Então a gente vai ter o nosso NaOH, ele vai estar reagindo com o nosso ácido, que é o H2SO4. E isso vai gerar toda a reação ácido-base, né? Então a gente tem uma base, tem um ácido, toda a reação ácido-base vai se formar um sal mais água. Nesse caso, o que a gente precisa entender? Quando a gente está no meio líquido, que é uma solução, vai acontecer a seguinte dinâmica. A nossa base, ela vai se dissociar. Então, a gente vai ter lá nesse meio o Na+, e OH-. E o H2SO4, quando ele está numa solução, ele também vai se dissociar. Então, a gente vai ter a formação de 2H+, que é nossa parte mais realmente de fato ácida, se a gente for para pensar assim, e a sua base conjugada, que é o SO4-. Bom, todo mundo sabe, mais se liga com menos, menos se liga com mais. N, o Na+, ele vai se ligar então lá com SO4-. E o OH- vai se ligar com o 2H+. O que acontece? A gente sabe que para a gente neutralizar esse SO4-, a gente vai precisar de 2H+, porque a gente sabe que a carga desse SO4-, vai ser -2. Como a gente sabe que o sódio tem carga 1, a gente vai precisar, na realidade, de dois sódios, na verdade, de 2 mols desse NaOH, que vai gerar 2 íons sódios e 2 íons hidróxido, para poder, de fato, neutralizar esse ácido. Isso vai gerar, no final, esse sal. A gente vai gerar o Na2SO4 mais essa parte de 2OH- vão reagir com 2H+, isso vai gerar duas moléculas de água. Essa é a nossa reação, eu vou apagar essa parte para não ficar muito bagunçado, mas essa é a reação que acontece na titulação, pelo menos nesse caso, né? Bom, vamos lá. Então a gente tem isso em mente, a gente sabe que a gente vai precisar de 2 NaOH
para conseguir neutralizar um H2SO4. Então, 2 mols de NaOH para 1 mol de H2SO4. Bom, a gente vai chegar ainda nessa parte. Agora vamos, de fato, fazer a parte mais matemática do exercício. Bom, vamos lá. A gente sabe que a gente usou 25 ml de NaOH a 0,2 mol por litro. Então, vamos descobrir quantos mols de NaOH a gente de fato utilizou nessa reação. Bom, a gente sabe que a gente tem, então, 0,2 mol NaOH a cada 1 litro de solução, correto? A pergunta que fica é, quantos mols a gente vai ter em 25 ml? 25 ml a gente pode escrever de uma outra forma, assim, 0,025 litros. Porque quando a gente faz dessa forma, a gente vai deixar as duas unidades de medidas iguais e a gente não vai correr o risco de errar o exercício. Se a gente fizer essa conta, vai ficar assim, x vai ser igual a 0,025 vezes 0,2. X, que vai ser o nosso número de mols, vai dar igual a 0,005 mol. Bom, o que isso significa? Significa que na nossa titulação a gente usou 0,005 mol de NaOH para neutralizar essa solução de H2SO4, esses 50 ml. A pergunta da questão, de fato, é qual é a concentração em mol por litro do ácido? Como que a gente vai fazer para descobrir isso? Beleza. Lembrando que essa é uma questão um pouco mais difícil, assim, então não se preocupem se vocês estiverem achando ela um pouco, assim, estiverem meio perdidos. Ela realmente é uma questão mais difícil. Bom, agora a gente vai precisar fazer uma outra continha. A gente sabe que a gente precisa de 2 mols de NaOH para neutralizar 1 mol de H2SO4. A ideia aqui vai ser a seguinte: se eu preciso de 2 mols de NaOH para neutralizar 1 mol de H2SO4, os meus 0,005 mol de NaOH que eu utilizei na titulação vão neutralizar quantos mols de H2SO4? Exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 assim, ó. Se 2 mols de NaOH neutralizam 1 mol de H2SO4, 0,005 mol de NaOH vão neutralizar quantos mol de H2SO4? Então, vamos lá fazer essa regra de 3. Que a gente vai ter 2x igual a 0,005. A gente passa o 2 dividindo, vai ficar assim, ó, 0,05 dividido por 2, e isso vai ser igual a 0,0025. O que isso significa? Significa que os nossos 0,005 mol de NaOH neutralizaram 0,0025 mol de H2SO4. Tá bom, agora vamos chegar na parte que a gente de fato resolve a questão principal do exercício, que é qual a concentração em mol por litro do ácido dessa solução. A gente sabe lá na titulação que a gente vai pegar a base, vai colocar no ácido e ele vai atingir um pH neutro para básico, correto? Então, a gente sabe que, teoricamente, lá nessa solução ácida, a gente, nesse caso em específico, a gente vai ter 0,0025 mol de H2SO4, porque a gente sabe que a gente utilizou 0,005 mol de NaOH para neutralizar ela. Então, a ideia aqui vai ser simples.
Agora a gente só vai precisar entender, na realidade, qual é a concentração dessa solução ácida de H2SO4. Para isso, a gente vai fazer mais uma regrinha de 3. Eu pessoalmente prefiro fazer a regra de 3, eu acho que é uma forma mais intuitiva de resolver esse exercício. Então, a ideia aqui vai ser o seguinte: a gente vai ter 0,0025 mol de H2SO4 que foram neutralizados pela nossa base em 50 ml de solução. Quantos mols a gente vai ter em 1000 ml? Então, mais uma regra de 3, que vai ficar assim: 50x vai ser igual a 0,0025 vezes 1000. Se a gente resolve essa questão, vai dar essa conta, a gente vai chegar ao resultado de 0,05 mol por litro. Então, assim, é uma questão que demanda um pouquinho mais, demanda um conhecimento prévio em algumas coisas de química que eu acho que não foram passadas. Então, assim, é uma questão só para a gente entender a lógica da titulação. A gente vai ter uma base que vai estar reagindo com ácido, isso vai formar sal e água. A ideia da titulação aqui é a gente descobrir quantos mols de ácido existem nessa solução. Então, a gente descobre isso quando a gente percebe, através do indicador de pH, quando ela estiver ficando básica. Quando ela ficou rosa, a gente para de fazer titulação e faz as contas, exatamente essas contas que a gente fez, para descobrir quantos mols de ácido existem ali na solução ácida. A ideia é praticamente essa, é assim que a gente resolve a titulação, por assim dizer. Agora tem umas questões, as próximas 4 questões, elas são questões um pouco mais fáceis. A número 2, ela começa assim: das vidrarias mencionadas a seguir, qual é a única que costuma fazer parte da aparelhagem utilizada na realização de titulações ácido-base? Bom, a gente sabe que a titulação a gente vai utilizar aquela vidraria, vocês vão me desculpar aqui, mas eu realmente não sou muito bom no desenho, especialmente no tablet. Mas a vidraria, ela é mais ou menos assim. A gente vai ter uma coisinha assim e tem tipo uma torneirinha. E aqui embaixo a gente vai ter um becker com a nossa solução ácida. Isso vai estar gotejando lá. E a gente vai observar a mudança de cor. Então aqui a gente vai ter o nosso líquido e vai ter as marcações aqui assim. Essa vidraria é a bureta. Então, é a vidraria utilizada para fazer essa reação, para fazer, na realidade, essa titulação. Então, a gente utiliza a bureta porque ela tem ali essa torneirinha, a gente consegue controlar o fluxo e parar esse fluxo quando a gente percebe que houve a virada, né, a solução ficou rosa, que demonstra que todo o ácido ali já foi neutralizado. Beleza? Então, vamos aqui para a questão de número 3. O que se espera ao comparar a quantidade de NaOH adicionada ao Erlenmeyer com tampão e ao Erlenmeyer sem tampão? Bom, a gente sabe que o tampão ele vai ser ali uma substância que ela vai ter a capacidade de não permitir que haja uma mudança de pH brusca. Então a gente tem aqui duas situações. A gente vai ter uma solução com tampão e uma solução sem tampão. E a gente vai estar adicionando essa base, que no caso o NaOH, nessas duas soluções, uma com tampão e uma sem tampão. E o que a gente vai analisar? Vamos ver aqui quais são as opções de resposta. A solução com tampão exigirá mais NaOH para a mudança de cor. Sim, é exatamente isso. O que acontece? A gente vai precisar que mais NaOH sejam adicionados dentro dessa solução para que ela reaja totalmente com o tampão, para aí sim ela começar a reagir com as outras substâncias que estão ali presentes, para que a gente possa ver toda a mudança de pH. Então, ao início, o tampão ele vai reagir com o NaOH que foi colocado, só para depois que esse tampão já foi utilizado, a gente consiga reagir com as outras substâncias.
Se a gente não tem um tampão, o NaOH vai agir diretamente na substância que está sendo observada ali na titulação. Então, a gente vai precisar de bem menos NaOH. Então, o tampão vai fazer com que a gente gaste mais NaOH. Ele vai segurar o pH, essa mudança, que essencialmente ele segura meio que sendo gasto primeiro do que a solução que está sendo testada. Então a gente já sabe que a resposta de letra A está correta. Letra B, a solução sem tampão exigirá mais NaOH para a mudança de cor. A gente sabe que não, isso não vai acontecer, porque ele não tem o tampão, então ele vai reagir diretamente com a substância que está sendo testada ali na titulação, então ele vai usar bem menos NaOH. Ambas as soluções exigirão a mesma quantidade de NaOH. Não, isso não é verdade. A gente sabe que a solução com tampão vai precisar de mais NaOH, porque a gente sabe que o tampão ele vai fazer com que demore mais para a gente de fato conseguir mudar o pH dessa solução. Então, isso é visto na reação de titulação através da maior quantidade de NaOH sendo utilizada. E a letra D é assim, nenhuma das soluções sofrerá mudança de cor. Na realidade, as duas vão sofrer mudança de cor, a questão é quando que elas vão sofrer. Bom, número 4, a fenolftaleína foi adicionada às soluções. Por quê? A fenolftaleína, ela é um marcador de pH que na titulação vai mostrar pra gente quando houver a mudança. Então, quando a solução começar a ficar básica, ela fica rosa. Então, quando a gente faz experimento, quando a solução fica rosa, a gente vai lá e fecha a torneirinha, porque ali é o ponto onde todo o ácido já foi gasto, porque já começou a ficar rosa, houve mudança de pH. Tipo assim, começou a ficar básico, no caso, né? Então, a gente começou a ficar com NaOH sobrando ali dentro da solução. Ele não está sendo gasto porque já não tem mais ácido para reagir com essa base. Enfim. Então, assim, ela é utilizada exatamente para a gente conseguir enxergar quando que o pH começa de fato a ficar básico. Assim, ela reage com o H2SO4 e forma um complexo colorido. Na realidade, não. Ela não vai reagir com ácido, que esse aqui é um ácido no caso, ela vai reagir com a base, porque ela demonstra quando o meio fica básico. Funciona como um indicador de pH? Sim, mudando de cor na viragem. Essa é a resposta correta. A viragem é o momento que a solução passa de transparente para rosa. Então é o momento que ela está de fato, a gente tem base sobrando ali dentro, todo o ácido já foi utilizado. Ela vai neutralizar o NaOH adicionado. Não, ela não tem esse papel de neutralizar o NaOH. Ela não é um ácido, no caso, né? Ela só vai demonstrar que o meio está mais básico. Ela atua como catalisador na reação ácido-base. De forma alguma, ela não é um catalisador, ela é só um indicador de pH. E nosso exercício número 5, nosso último exercício dessa lista, fala assim: durante a titulação, por que a adição de NaOH deve ser feita gota a gota? Então, por que a gente tem que ir bem devagarzinho, adicionando a base bem devagar? Bom, letra A. Para evitar a adição excessiva de base e ultrapassar o ponto de viragem, vamos guardar essa informação para depois. Para garantir que a fenolftaleína permaneça ativa, isso não tem nada a ver. Para reduzir o tempo da reação, pelo contrário, isso vai fazer com que tudo demore mais para acontecer, a gente vai ficar mais tempo lá, porque tem que ir gota a gota. Para evitar a evaporação do NaOH da bureta. Isso também não faz o menor sentido, porque a gente vai precisar de mais tempo e por essa lógica, mais NaOH iria evaporar. A resposta correta é a letra A, porque ele fala assim, ó, para evitar a adição excessiva de base e ultrapassar o ponto de viragem. O que pode acontecer na titulação, se a gente não for cauteloso, é que a gente vai acabar colocando mais base do que o necessário. E se a gente faz isso, na hora que a gente for fazer as contas, a gente vai achar que aquela solução ela tem mais ácido, no caso a solução que a gente está testando, ela tem mais ácido do que ela realmente tem. Então a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa fazer gotinha por gotinha, para a gente, na hora que ela começar a virar rosa, a gente para de depositar o NaOH e a gente vai falar, pô, realmente ficou, né, todo o ácido foi neutralizado e a gente conseguir fazer a conta certinho para a gente poder determinar da forma correta a concentração de ácido dentro daquela solução. Então, é isso, né? A titulação é um procedimento relativamente simples,
É interessante a gente saber as etapas desse experimento, saber que a vidraria utilizada é a bureta e entender o papel do tampão nesse experimento, para a gente conseguir relembrar aí qual é a função de fato do tampão. E para a gente entender de uma forma mais matemática, eu acredito que vocês até devem ter feito essas continhas lá no laboratório. É interessante da gente entender, então, a parte onde a gente determina realmente de fato qual é a concentração de ácido a partir da quantidade de base que a gente utilizou. Então, essa lista foi uma lista relativamente simples, aí, 5 exercícios, só para a gente dar uma revisada em cima desse experimento. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo por meio do WhatsApp. Espero que essa rápida aula aqui tenha sido produtiva. Obrigado, gente!